Olá, então pessoal, a gente viu aquela parte conceitual ali, então volta aqui para a tela. A tela é essa aqui, ó. Eu já vou mostrar a tela mesmo, pronta. Título da gente ganhar tempo, porque eu gastei muito tempo explicando um pouco dos conceitos e tudo mais. Eu gosto de fazer essa tela assim, é um painel em cima, um painel embaixo. Aqui fica a parte do cadastro do prédio, que como expliquei ali, o prédio para mim é tudo aqui, então é o pai da informação, e dentro dela vai ter as filhas, que é as quadras, as ruas, as prateleiras. E só um detalhe, tá, gente? Você pode ver isso de outra forma também. Você pode criar mais um nível. Você pode trabalhar assim, ó: prédio, quadra, rua, nível, e dentro do nível, sequência. Você pode, enfim, as variações da lógica que você vai usar para organizar não faz diferença. Eu, trabalhando dessa forma como eu estou, nunca tive problema de não atender nenhuma situação. Sempre consegui atender, desde grandes até pequenos galpões, até pequenos locais. Então nunca tive dor de cabeça com isso, mas fique à vontade. Eu já vi sistemas chegarem a 7 níveis. Eu já fiz um sistema que chegou até 7 níveis de endereçamento. Quanto mais níveis, é um pouco mais trabalhoso para o usuário e mais trabalhoso para o gerenciamento do software. Mas é lógico, uma vez pronta, ela funcionará. Então, pense aí como você quer fazer, mas o que eu costumo usar é esse aqui mesmo, é prédio, quadra, rua, prateleiras, tá bom? 4 níveis que eu acho que atende bem, bem mesmo. Uma coisinha só que eu estava vendo antes de qualquer coisa para você, é que alguns sistemas, até grandes, eles são muito fracos nisso. Por exemplo, olha aqui, ó. Olha esse caso aqui. É um sistema, não sei o nome dele, acho que é o Blue Software RP, ó. Aqui, ó, local de estoque de origem, estoque padrão. Putz, acabou. Destino, acabou. Ele não te diz aonde está o estoque. O estoque é enorme. O estoque é enorme. Endereçamento é isso aqui, ó. Por exemplo, olha aqui nesse caso. Isso aqui é o endereçamento, ó. Eu tenho exatamente aonde a coisa está. Galpão, rua, coluna, nível. Eu sei aonde a coisa está. Tá? Ainda tem um armazém aqui. Ó. Ele está trabalhando com 1, 2, 3, 4, 5, 6 níveis já. Isso é endereçamento. Tá? Isso aqui muitos sistemas pecam. Não tem. Aí o cliente tem que comprar um WMS, que é caro. É sistema caro. Então isso aqui agrega valor a um produto. Agrega valor. Olha aqui, estoque de origem, estoque de destino. Isso aqui não resolve as coisas. Isso aqui é meramente uma transferência de um estoque para o outro. Mas aonde isso está lá dentro, eu não sei. Não sei. Esse caso aqui explica bem, olha aqui, ó. Esse aqui é uma planilha de Excel, acredite, tá? A pessoa escolhe produto, aí o sistema já diz que rua tá, que nível tá, que prédio tá. Isso sim é interessante, tá, gente? Então, o que nós estamos fazendo é isso aqui. É esse tipo. Eu estou procurando aqui fotos de sistemas para ver se a gente encontra algo que faz, mas você vai estar vendo, não é simples, não é trivial. Os sistemas não têm isso, gente. Não tem isso. Não tem isso. Os grandes ERPs não têm isso de forma útil, boa. Não tem. Para eles ter, eles se agregam a softwares de WMS. Eles não têm. Aqui, ó. Isso aqui é uma forma. Olha aqui, ó. Aqui, ó. O sistema tem aqui, ó. Galpão, a rua aqui tem. Mas olha como é ruim de ver assim. Eu não gosto de trabalhar dessa forma. Trabalhar com grades para isso. Eu faço assim, ó. Eu gosto de trabalhar dessa maneira aqui que eu vou ensinar para vocês. Eu uso uma tree view, que é uma árvore. É esse conceito aqui, ó, o conceito de árvore, tá bom? Esse é o conceito que eu trabalho. No conceito de árvore, esse componente é muito interessante. É um componente padrão do Delphi, pouca gente usa, e ele tem essa ideia. Ele tem a ideia da raiz, que é o root, que ele chama, é a raiz, e aqui ele vai derivando os nós. Nó 1, aí dentro do nó 1 tem o nó 1.1, dentro do nó 1.1 tem o nó 1.1.1. Poderia ter aqui debaixo desse mesmo nó, poderia ter aqui o N1
2, 1, tá? E assim vai embora. Então a gente, na verdade, N1, 2. Então, esse é o conceito do componente, trabalhando com nó. E como é que eu fiz para popular? Muito simples, eu criei um método chamado atualizar consulta. Dentro dele eu tenho 3 queries que representam justamente o que eu vou ter de nó. Eu vou ter um nó para quadra, um nó para rua, um nó para prateleira. Um nó na quadra vai ter várias ruas, um nó nas ruas vão ter várias prateleiras. Eu pego o meu lista endereços, que é o nome da minha árvore, tá? Minha árvore se chama lista endereços. Eu limpo ela, toda vez que eu atualizar a consulta, eu limpo a árvore toda, instancio meus objetos de query, minhas consultas, e começo a fazer a seguinte verificação. Primeiro, eu estou buscando os endereços de um prédio que foi cadastrado, ou seja, o ID desse prédio é maior que 0, ou seja, eu tenho um prédio cadastrado aqui, tenho, então eu vou buscar. Não tenho, então eu nem faço a consulta. Pergunto assim, quais são as quadras do meu prédio? Aí ele vai dizer, olha, você tem 1, 2, 3 quadras no seu prédio. Perfeito. Ele me dá um resultado, eu vou percorrer esse resultado por meio de while, estrutura de repetição simples, e vou criando o nó da minha quadra. Crio o nó da minha quadra, adicionando um objeto filho, onde o pai dele é new. Por que o pai é new? Porque o pai dele é o meu root, é a minha raiz. Então, é new. Quando eu passo new, eu estou dizendo que ele é o primeiro objeto. Ele é o primeiro nó. O pai dele é a raiz. Então, ele vai ser o meu primeiro nó. E realmente é o meu primeiro nó, porque primeiro eu tenho minhas quadras. Repara que as minhas quadras, vai ficar assim a minha árvore, elas estão ligadas à minha raiz. Então, é new. Tá bom? Aí eu passo como nome do meu nó o nome da quadra e passo como objeto a ser guardado o campo quadra. Que aí qualquer coisa que eu quiser saber da quadra, eu tenho lá dentro, eu tenho um field, o tfield já, o field guardado dentro desse nó. Por isso que eu uso o método addTildeObject. Poderia ter usado o método addTilde? Poderia, mas eu só teria meramente um nome, eu não teria um objeto. E aí eu teria que ficar consultando o banco toda a vida. Aqui eu não preciso, eu estou adicionando um objeto com um objeto filho com um objeto. Então beleza, adicionando um filho, um nó, que é ligado à raiz, que recebe como objeto a ser guardado o próprio campo. Aí depois eu faço uma pergunta, quais são as ruas dessa minha quadra? Perfeito, ele abre, me diz, ó, as suas ruas são essas. Faço a mesma coisa, crio uma rua, digo que o pai agora não é mais new, agora o pai é a quadra, porque aí eu vou conseguir desenhar esta situação, onde eu tenho rua, aqui não é, aqui vai ser uma rua, onde eu vou ter a rua filha da quadra, e assim vai. Dentro da minha rua, faço a pergunta para as minhas prateleiras, aí eu vou criando, e o nó da prateleira vai ser linkado à minha rua, e assim eu vou criando a minha árvorezinha. Então, este método é um método simples, devem ter N maneiras de fazer isso mais fácil, com menos consulta aos bancos, mas para mim a maneira mais simples que eu encontrei de fazer assim é como eu costumo trabalhar. Então, esse é o método que eu uso para criar minha árvore. A título de essa árvore ficar se atualizando à medida que eu vou andando nos registros, eu uso um método, eu uso uma técnica. Aqui no campo da identificação, que é o campo que vai sempre mudar, você concorda que o ID sempre vai existir. Sempre, ele não pode ser nulo, não pode ser vazio, então vai ter sempre 1, 2, 3, 4. Então, à medida que eu vou mudando, eu vou atualizando a árvore. Então, eu chego aqui, ó, no db edit um change, ou seja, mudei o meu ID, eu vou atualizando a consulta, atualizando a consulta. Minha árvore sempre vai ficar atual. Eu botei um label aqui do lado meramente para compor o nome do endereço completo. Não sei se você lembra, mas o endereço, ele é uma junção dessas informações. O endereço é prédio, quadra, rua, prateleira. Isso é o endereço. Então, a fim de compor, eu ponho aqui. Beleza? Aqui no cadastro, e para cadastrar isso aqui, eu criei uma abinha chamada cadastro, criei 3 grupos.
E aqui é um facilitador para o cliente. Em vez do cara ficar criando um por um, a gente faz assim, ó. Ele vai dizer, olha, eu vou criar as quadras. Eu quero criar da quadra 1 à quadra 10. Então, coloca 1, coloca 10. Prefixo. Prefixo é para ele colocar alguma coisa antes desse número. Eu, por exemplo, estou usando como padrão aqui, para as quadras, o que, não é? Ó, eu digo, ó, que toda quadra tem um que. Então, eu vou botar prefixo o que. Podia ser quadra, podia ser nada, podia ser QD, sei lá. É só para botar alguma coisa antes do número, tá? O prefixo. Aí eu vou dizer, cada quadra minha vai ter 3 ruas. Então, 1 para 3, prefixo R. Cada rua minha vai ter 2 prateleiras. E aí eu consigo facilitar o cadastro do meu cliente. Ele vem aqui e cria facilmente os endereços para ele, tá? Olha aqui, aí vem um botão processar, que esse aqui é o segredo, é aqui que vai processar tudo isso. Ele vai colocar os dados, eu vou processar. No processar, o que eu faço? Eu tenho minhas 3 queries, minhas 4 queries, na verdade. Não é? Eu tenho meus nós e eu tenho aqui essas variáveis que eu estou me utilizando. Tá aqui minhas queries, aqui eu não preciso ter 2 vezes, já instanciei ali. Faço uma validação para ver se o cara está fazendo de um prédio que existe, ou seja, primeiro ele tem que cadastrar e salvar o prédio, senão não dá certo. Verifico se ele preencheu todos os campos aqui, porque isso tem que ser preenchido completo. Se ele não preencheu, eu dou a mensagem. Se ele preencheu, eu verifico se o início é maior do que o fim, não pode, o início tem que ser menor do que o fim, eu não posso começar na 5 e terminar na 1, eu tenho que fazer o contrário, tem que ser na 1 e terminar na 5. Então eu emito uma mensagem, terminei as minhas validações, eu começo aqui a preencher. Primeira coisa que eu vou fazer é as minhas quadras. Minha Q é início para Q é fim. São as variáveis que eu criei aqui. São as minhas variáveis, os meus componentes lá. Q início e Q fim é nada mais do que esses dois carinhas aqui, o Q início, Q fim. Então eu digo, olha, percorre o Q, a quadra inicial até a quadra final e vai criando para mim essas quadras, dando inserts, com o meu prefixo e um tracinho separando o prefixo. À medida que eu vou, eu pego o max, que é o meu maior ID inserido, tá? O maior ID, a minha maior quadra inserida. Aí eu peguei esse ID da quadra, porque eu incluí uma, peguei a maior. Essa aqui que eu incluí vai ser a maior. A última sempre é maior. Não é assim que funciona o ID de um banco? Sempre crescente. Aí eu peguei meu ID, e aí eu vou lá criar minhas ruas. Aí eu vou criar minha rua. Para criar uma rua, eu preciso do prédio, da quadra e do nome da rua. Isso aqui é exatamente o que está no nosso modelo de banco. Ó, para criar um prédio, eu só preciso do nome do prédio. Para criar uma quadra, eu preciso do prédio e da quadra. Para criar a rua, eu preciso do prédio, da quadra e da rua. Para criar a prateleira, eu preciso do prédio, da quadra, da rua e da prateleira. Porque eles vão se concatenando. Então é o que eu estou fazendo aqui. À medida que eu vou criando, eu vou guardando o ID. Guardei o ID da quadra, crio a rua. Guardei o ID da rua, crio a prateleira. E a minha prateleira vai ter os 3 IDs todos juntos. Esta é a lógica, é assim que a gente trabalha endereçamento, gente. É dessa maneira, essa é a forma como eu costumo montar os meus sistemas de endereçamento. São tabelas separadas, que elas estão relacionadas, onde eu tenho na minha última tabela a união de todos os meus IDs. Perfeito? Então é sempre assim. Para criar uma quadra, eu preciso ter um prédio. Criei o prédio, guardei o ID da quadra. Para criar rua, eu preciso ter uma quadra e um prédio. Então, eu guardo o prédio, a quadra na rua e crio a minha rua, pego o ID da rua. Para criar uma prateleira, eu tenho que ter um prédio, uma quadra e uma rua. Aí eu crio a minha prateleira. Eu espero que isso tenha ficado claro e entendido. Talvez eu falando, eu não sei se eu fui didaticamente claro com você, mas essa é a lógica. Só para reformular, porque isso aqui é uma aula, então não adianta também só correr e mostrar, isso aqui é uma aula. O esquema de banco é esse. Eu tenho 4 tabelas. Eu tenho meu prédio, minha quadra, minha rua, minha prateleira. Para criar meu prédio, eu só preciso do nome do prédio.
O ID desse prédio vem para minha quadra. Eu vou criar uma quadra dentro desse prédio, então eu tenho que dizer qual é o prédio ao qual essa quadra faz parte. Para criar uma quadra, eu preciso de um prédio e a quadra. Para criar uma rua, a rua fica dentro da quadra, então eu tenho que dizer qual é o ID da quadra, o ID do prédio. Para criar a prateleira, a prateleira fica dentro de uma rua, então eu tenho que dizer qual é o ID da rua, da quadra e do prédio. Tá? Então é isso. Poderíamos ter mais níveis? Quanto mais níveis eu for criando, essa lógica vai se repetindo. O próximo nível vai sempre ter os IDs dos níveis anteriores. Por isso é que é possível criar a árvore, porque é um conceito de árvore. Ok? Então, gente, isso é a nossa tela de endereços. Vamos colocar ela lá no nosso menu e ver como ela ficou? Vamos lá. Bem simples, vamos colocar lá no nosso menu, endereços. Aqui eu já tenho isso concatenado, vou só mesmo fazer isso aqui e fazer o meu adicionar de Unity. Também vou tirar o meu formulário ali da memória, porque a gente está criando por demanda. Por demanda, tá aqui, criado, bonitinho. Vamos ver como ficou? Então, vamos lá. Aí talvez fique até mais entendível à medida que você vê aqui funcionando. Cadastro e endereços. Opa! Eu tenho um prédio chamado clientes. Dentro desse prédio eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadras. Ok? Ó, aquilo que eu falei. Cliquei aqui, ó. Ele me dá o... Eu abro minha quadra 1. Eu tenho rua 1 e rua 2. Eu abro minha rua 1. Eu tenho prateleira 1, prateleira 2. Eu abro minha rua 2, eu tenho prateleira 1, prateleira 2, prateleira 3. Isso aqui é como se eu tivesse, pegando a nossa imagem aqui, é como se eu tivesse em uma rua mais altura do que em outra. Isso pode acontecer, porque, por exemplo, olha aqui, ó, esses materiais que estão no chão. Eles, para mim, é uma rua com uma altura, então eles seriam só até P1. E já aqui seria até P5. Vamos desenhar aqui rapidinho este galpãozinho aqui? Vamos lá. Deixa eu só navegar para um outro prédio para você ver como muda. Ó. Mudei de prédio para um prédio teste, ó, como ele já mudou aqui. Isso é por causa daquele evento no ID, no onChange aqui do ID. Tá? E aqui eu estou andando, ó, nos meus prédios e ele rapidinho vai lá e monta a minha árvore. Então eu vou criar uma nova aqui, ó. Ele limpou porque meu ID está -1, não foi salvo nada ainda. Eu vou criar aqui esse galpão chamado de expedição. Expedição 1, tá bom? O meu prédio. Eu vou gravar. Aí ele já me abre para consulta para outro. Então eu vou vir aqui, ó. Cancelei minha nova edição. Vou vir aqui, expedição. Eu vou cadastrar aqui. Como é que a gente faz? Vamos lá. Eu tenho aqui uma quadra. Né? Eu disse que isso aqui é uma quadra. Com uma rua, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ruas. Eu estou vindo só até aqui, tá? Eu estou considerando que cada lado é uma rua. Então, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho 12, ok? Então, eu tenho uma quadra. De 1 até 1, uma quadra só, e meu prefixo vai ser Q. Eu tenho aqui 12 ruas, então de 1 a 12 meu prefixo vai ser R. Cada rua minha, na verdade é que está errado. Eu vou ter 12 ruas, tá certo. Uma quadra com 12 ruas, tá certo. Cada rua minha vai ter 5 prateleiras. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Sei que tá uma bagunça já esse desenho aqui, mas é isso aí, tá, gente? Eu tenho 5 alturas. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui nas minhas prateleiras eu vou ter de 1 a 5 com prateleira. Compreendeu como fica fácil de um usuário criar? Ele meramente chegou aqui e disse, ele vai no galpão dele, vê como tem, desenha, rabisca um pouquinho para tirar as dúvidas.
E ele coloca aqui, na verdade, se você olhar bem, ele tem até 6 alturas. Porque olha aqui um pallet, um material lá em cima. Só vamos criar até 5 alturas, tá? Então, beleza, eu vou processar. Processando. Sim. Tá criando. Podia ter um gauge, podia ter alguma coisa aqui que nos indicasse isso melhor. Mas enfim, não temos. Criamos só um show message dizendo, ó, a operação foi finalizada. Se eu volto na minha consulta, agora eu tenho aqui minha quadra 1. Com minhas 12 ruas. Onde cada rua com minhas 5 alturas. Perfeito. Isso aqui é um desenho deste galpão. Compreenderam? É isso que a gente está fazendo. Então, acabou. Aonde que eu vou armazenar o meu material? Aqui, ó, na minha última, no meu nível menor. Eu não armazeno material na rua. Eu não armazeno material na quadra. Eu armazeno ele na minha prateleira. Ou na minha altura, ou no nome que você quiser dar, gente. Isso aqui é de menos, tá? Você pode mudar essas nomenclaturas como quiser. Desde que elas tenham conceito e você consiga se aplicar. Então, isso aqui é o nosso cadastro de endereços. Eu espero que tenha ficado claro, eu espero que tenha sido didático para você, eu espero que você tenha aprendido, que isso aqui tenha sido útil para você. Isso aqui, volto a falar, é diferencial, as softwares grandes não têm, então você tem todas as possibilidades de ter aqui, agora no seu sistema, um controle de endereçamento. Então tá aqui, ó, a gente vai continuar com as aulas, a gente vai agora até o fim desse negócio. Daqui para frente, o que a gente tem que fazer agora? A gente agora vai precisar montar as telas de movimentação, não é? A gente vai ter que agora fazer os relacionamentos, uma tela para movimentar produto, para colocar produto nessa prateleira, porque afinal de contas eu tenho o meu galpão desenhado, minha prateleira desenhada, mas eu não tenho como colocar nada aqui dentro. Então vamos colocar as coisas aqui dentro, vamos ver como a gente pode fazer certas consultas em cima disso e dar certas informações para o nosso usuário, principalmente a informação de saber aonde o produto está, que esse é o grande objetivo do nosso controle de endereçamento. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Por favor, comenta, se inscreve, divulga, espalha isso. E obrigado pela sua atenção, muito obrigado. Até mais. Até a próxima.